Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Em uma rua parisiense escura, longe das luzes brilhantes e da agitação, atrás de um antigo prédio de concreto e metal, Pierre Grégoire, um policial experiente, caminhava com passos medidos. Cada movimento que fazia parecia calculado, como uma coreografia bem ensaiada. O som das solas de suas botas batendo no chão no estacionamento deserto reverberava no ar frio, eco de uma rotina que ele conhecia como a palma da mão. Essa quietude noturna, quebrada apenas pelo som de seus passos, parecia reforçar a impressão de que luz e sombra se fundiam naquele espaço, como se para lembrá-lo de que ele era apenas um ator naquele teatro silencioso. Ele ergueu os olhos, penetrando a escuridão da noite. O estacionamento parecia tão vazio quanto a rua adjacente, mas Pierre escrutinava cada canto, cada sombra, com a atenção de um animal selvagem à caça. Seus anos de experiência lhe ensinaram que nada era tão silencioso quanto parecia. Em cada esquina, em cada curva do prédio, uma ameaça podia surgir. Ele parou por um instante, sentindo a tensão no ar. O vento soprava mais forte, assobiando entre os prédios, como um presságio. Como se o universo lhe sussurrasse que havia algo diferente naquela noite. Um pressentimento, uma sensação estranha que ele não conseguia definir, mas que estava profundamente enraizada em sua mente. Ele e seus colegas receberam um alerta sobre um suspeito. Um homem alto e negro, de terno escuro, com gestos que pareciam trair certa urgência. Pierre não era de julgar pelas aparências. Sua profissão o ensinara a enxergar além dos clichês, a dissipar as nuvens de preconceito e revelar apenas os fatos. Mas, no frio da noite, uma descrição era uma descrição, e seus instintos, aguçados por anos de serviço, geralmente eram uma bússola confiável. Ele ajustou seu toquivaqui, o olhar ainda fixo no horizonte, as palavras do diretor de segurança ainda ecoando em sua mente, um eco distante, mas persistente. Fique vigilante, este homem pode ser perigoso. Pierre congelou de repente. Um arrepio percorreu sua espinha. Lá, no final da rua, uma figura se destacou sob a luz fraca dos postes de luz, afastando-se calmamente do tribunal. O homem, Etienne Moral, parecia quase alheio à cena ao seu redor. Seu terno azul marinho impecavelmente cortado se ajustava perfeitamente aos contornos de sua figura, e a pasta de couro preto em sua mão brilhava à luz bruxuleante da rua. Ele caminhou em direção à saída do tribunal com uma naturalidade que parecia desafiar a urgência da situação, como se não houvesse pressão, nenhum motivo para pressa. Cada passo que dava era medido, elegante, como se a rua fosse um tapete vermelho e o mundo inteiro o aplaudisse silenciosamente. Não havia nada em seu comportamento que pudesse despertar a menor suspeita. Nenhum gesto repentino, nenhuma hesitação em seus movimentos, nada que revelasse nervosismo ou culpa. Ele parecia uma figura congelada em uma cena só sua, uma presença reconfortante e imponente. Mas, para Pierre, foi justamente isso que fez soar o alarme. Um homem caminhando com tanta serenidade em uma situação aparentemente comum, que não demonstrava nervosismo sob o peso da autoridade, precisava ser observado de perto. Foi nessa falta de reação, nessa calma implacável, que Pierre detectou um perigo latente. Alguém que não se deixa perturbar, que permanece indiferente à pressão. Isso não se encaixava na imagem de um cidadão comum. Essa era a faceta de um homem acostumado a nunca ser perturbado, talvez até a manipular o ambiente em seu benefício. Era justamente esse tipo de pessoa que, em sua experiência, frequentemente escondia muitos segredos. Pierre correu para alcançar Etienne, com um passo mais rápido e firme. Cada passo parecia aproximá-lo da verdade, e ele sabia que, em sua profissão, era sempre preciso ser mais rápido que os instintos dos suspeitos. Aproximou-se, com o olhar penetrante fixo no homem, o corpo tenso pronto para reagir ao menor sinal de anormalidade. No silêncio da noite, seu tom autoritário irrompeu, poderoso, sem desviar o olhar de Etienne, como uma lâmina pronta para cortar. "Pare!", ordenou ele, com a voz forte, firme e inconfundível. Cada sílaba parecia pairar no ar, exigindo uma resposta imediata. Etienne congelou instantaneamente, como se o próprio tempo tivesse parado. Lentamente, quase com uma indiferença controlada, ergueu os olhos para encontrar o olhar de Pierre. Longe de demonstrar preocupação, confusão ou raiva, o homem parecia apenas ali. Seus olhos azuis profundos estavam calmos, insondáveis,
sem revelar nada de seus pensamentos. Nem uma vibração, nem uma mudança no olhar. Nada. Parecia mais um observador externo do que um participante de uma cena que não lhe dizia respeito. Posso perguntar por que você está me chamando? Perguntou ele, com a voz fria e calma. Não era uma pergunta preocupada, mas sim ponderada, quase como se Pierre fosse quem precisava ser responsabilizado. Ele não se moveu, não fez nenhum esforço para escapar. Etienne esperou, impassível, observando Pierre com atenção silenciosa, como se aquela interação fizesse parte de sua rotina diária. Pierre fez uma pausa, sua mente tentando decifrar aquela situação que desafiava todas as suas expectativas. Estava acostumado a esse tipo de cena, encontros tensos em que era preciso agir com rapidez e discernimento. Mas Etienne. Etienne não reagia como os outros suspeitos. Não estava assustado, nem na defensiva. Não estava disposto a fugir ou entrar em pânico. Não. Estava simplesmente presente, numa espécie de ausência total de estresse. Isso deixava Pierre desconfortável. Uma frieza que não era de medo, mas de indiferença. De controle total. Você se encaixa na descrição de um suspeito procurado, respondeu Pierre, com a voz menos confiante do que gostaria. Um homem da sua estatura, de terno, visto na área dos recentes assaltos no centro da cidade. Suas palavras, embora firmes, pareciam quase deslocadas diante da calma de Etienne. Sem se mover, sem perder a compostura, Etienne respondeu num tom comedido que perfurou o ar da noite como uma nota musical perfeitamente afinada. Você está enganado. Não havia hesitação em sua voz, nenhuma emoção além da serena segurança de um homem que sabe exatamente o que está dizendo. Nenhum traço de culpa. Apenas aquela fria certeza que não precisava de justificativa. Seus olhos fitavam os de Pierre com uma intensidade silenciosa, como se não houvesse nada mais normal do que aquela afirmação, nada mais óbvio do que sua própria inocência. O policial, embora mantendo sua autoridade, ignorou a observação de Etienne, com um leve sorriso irônico nos lábios. Agarrou delicadamente o braço do homem, uma mão firme, porém comedida, pronta para prendê-lo e levá-lo embora. No entanto, antes que pudesse dar um único passo, Etienne reagiu com surpreendente fluidez. Num movimento quase imperceptível, agarrou sua maleta, ajustando-a delicadamente sob o braço. Esse gesto, ao mesmo tempo simples e cheio de controle, perturbou Pierre. Ele queria manter a pressão, mas a calma completa, quase desconcertante, de Etienne pareceu dominá-lo. Era como se o homem se sentisse completamente despreocupado com a situação, como se nada daquilo preocupasse, ou como se tivesse experiência de confrontos muito maiores. Um leve arrepio de incerteza percorreu Pierre. Uma dúvida surgiu em suas entranhas, uma sensação da qual ele não conseguia se livrar. E se realmente fosse um erro? E se aquele homem não fosse o culpado, e tudo o que ele fizera até então, cada gesto, cada ordem, fosse uma pista falsa? O desconforto se instalou em seus pensamentos. Mas ele afastou a ideia imediatamente, como teria afastado um velho rumor. Não era de sua profissão duvidar, nem de seu caráter deixar espaço para a incerteza. No entanto, o pensamento persistia, inquieto, tedioso, lentamente se infiltrando em sua mente. Caminharam silenciosamente em direção ao tribunal, os ecos de seus passos ressoando no espaço vazio, cada som parecendo distorcido pela gravidade da situação. O peso do ar, carregado de tensão e mistério, envolvia os dois homens. Pierre, ainda tenso, lançou olhares furtivos para Etienne. Mas o homem não reagiu. Permaneceu implacável, seus passos firmes, sua postura tão calma e controlada como sempre. Não parecia perturbado pelo ambiente cada vez mais opressivo. Cada olhar furtivo que Pierre lançava em sua direção apenas alimentava aquela estranha sensação. Aquele homem parecia estar fora de tudo, como uma figura imóvel em um mundo em movimento. À medida que o grande tribunal se erguia diante deles, um silêncio quase palpável se instalou. O piso de ladrilhos refletia as pálidas luzes fluorescentes, projetando sombras longas e distorcidas. O tribunal, embora familiar para Pierre, parecia estranho naquela noite, um pouco mais frio do que o habitual. A atmosfera pairava como um véu de névoa, e a tensão era tão densa que parecia pairar no ar. Tudo estava em espera, uma expectativa indefinível pairando ao redor deles. Eles finalmente entraram na sala do tribunal. Pierre, ainda tenso, estava ao lado de Etienne,
com os olhos fixos nele com uma intensidade quase palpável. Cada movimento do homem era observado, escrutinado, analisado, como se a menor imperfeição em seu comportamento pudesse revelar algo crucial. Mas Etienne, com uma calma implacável, não se moveu um centímetro, sem tirar os olhos do juiz por um segundo. Pierre pressentia que algo estava acontecendo, algo inesperado. Ele se esforçou para manter a concentração, mas uma sensação de tontura o dominava. O juiz Jacques Lambert, um homem de poucas palavras, mas de presença imponente, observava os dois homens atentamente. Ele não era alguém que se impressionasse facilmente, mas algo naquele encontro pareceu intrigá-lo. Primeiro, encarou Pierre, que permanecia ereto e tenso, depois voltou o olhar para Etienne, que parecia calmo como um lago no meio de uma manhã enevoada. Um silêncio se instalou na sala, mais pesado do que nunca. O juiz hesitou, seu olhar se deslocando de Pierre para Etienne, um questionamento silencioso invadindo sua mente. Então, com uma voz que parecia capaz de cortar o ar, ele falou. As palavras que proferiu, simples a princípio, tinham um peso considerável. Senhor Moral, o senhor está aqui como suspeito, mas, antes de tudo, parece que o processo precisa ser examinado com mais cuidado. Seu tom era uma mistura de seriedade e desafio, como se as regras do jogo tivessem sido repentinamente alteradas. Pierre explicou a prisão com uma firmeza que disfarçava seu nervosismo. Descreveu Etienne como um suspeito em potencial, sem entrar em detalhes, mas enfatizando que ele correspondia à descrição de um indivíduo procurado por uma série de roubos na vizinhança. Cada palavra parecia pairar pesadamente no ar, seu tom autoritário buscando manter o controle da situação. Mas, embora ainda acreditasse estar no controle do momento, Etienne, sem a menor hesitação, virou-se para o juiz e, com impressionante calma, dirigiu-se a ele. Meu nome é Etienne Moral, procurador federal do Ministério da Justiça. Um silêncio absoluto caiu instantaneamente sobre a sala, denso como um véu. Os olhos de Pierre se arregalaram em choque, sua voz presa na garganta. Ele não havia previsto isso. Etienne, por sua vez, permaneceu calmo, quase impassível, diante da excitação da revelação que acabará de fazer. Ele ficou ali, não como um homem preso, mas como testemunha de uma cena fora de seu controle. Então, com voz firme, mas comedida, acrescentou. Isso não é apenas um erro. É um exemplo flagrante de preconceito. Não agi como um suspeito, agi como um homem visto pelo prisma de uma ideia preconcebida. As palavras de Etienne penetraram a sala como flechas, atingindo todos os presentes. Os olhares se voltaram para Pierre, depois para Etienne, mas nenhum deles pareceu tão atingido quanto ele próprio. A situação, que parecia sob seu controle, estava agora se esvaindo. Pierre sentiu sua autoridade vacilar. A imagem que ele havia construído da prisão como justa e necessária começou a se desfazer sob a pressão das palavras de Etienne. Seu estômago se revirou e, pela primeira vez em sua carreira, ele sentiu uma estranha sensação de vergonha percorrer sua mente. Etienne então se dirigiu a todos na sala, desde testemunhas a advogados e funcionários do tribunal, com implacável calma e precisão. Ele fez uma pergunta simples, mas poderosa. Se um promotor federal pode ser preso dessa maneira, o que dizer dos outros, dos homens e mulheres sem cargo, sem voz? Suas palavras ressoaram profundamente, e a atmosfera adquiriu uma nova tensão. Cada frase parecia desestabilizar Pierre um pouco mais, fazendo vacilar em suas certezas. Etienne não era mais apenas um acusado, ele estava se tornando um símbolo, uma voz denunciando algo muito maior. Pierre, que agora se sentia como uma criança pega em flagrante, não tinha mais defesas. Ele se viu em uma posição em que suas ações, suas decisões, pareciam fracas, até mesmo injustificáveis. Seu corpo inteiro se tensionou enquanto a sombra da vergonha se espalhava cada vez mais, até engolir toda a sua convicção. O juiz Jacques Lambert, que até então observava a cena sem intervir, parecia sobrecarregado pela gravidade da situação. Voltou o olhar para Pierre, com uma expressão pensativa que demonstrava que sabia que aquele caso não se resumiria a uma prisão injusta. Ele o examinou por alguns instantes antes de fazer a pergunta que abalaria ainda mais a posição do policial. Agente Gregory, ele começou lentamente, com um toque de reflexão na voz. Qual é a sua resposta a essas acusações de preconceito? Pierre abaixou a cabeça.
A autoridade que sempre exercera pareceu se dissolver à medida que a pergunta do juiz se desenrolava. Suas palavras ficaram presas na garganta. Ele não conseguia mais defender seu procedimento. Procurou uma resposta, mas as palavras não saíam. A pressão, a injustiça da situação, a percepção de que talvez tivesse agido com muita precipitação o impediram de formular qualquer defesa. Etienne, inabalavelmente calmo, então voltou a olhar para o juiz e falou novamente com a mesma segurança que o caracterizara durante todo o interrogatório. O que está em jogo aqui, disse ele lentamente, cada palavra pairando pesadamente no ar, não é um simples erro. Não é apenas uma questão de procedimento. O que vemos aqui, o que está por trás desta prisão, é o reflexo de todo um sistema. Um sistema que julga, que prende, que condena, sem ver o indivíduo, sem ver a pessoa, mas apenas a aparência, a cor da pele, o status social. As palavras ecoaram pela sala como uma verdade implacável, uma verdade que Pierre não queria encarar. Sentiu um calor estranho subir-lhe aos ouvidos, uma sensação que o fez retrair-se para dentro de si. Etienne nem sequer olhava, os olhos fixos no juiz, como se já soubesse que a sua pergunta era mais importante do que a prisão daquela noite. Etienne conseguirá destacar, com uma simplicidade desconcertante, uma realidade que Pierre, até então, ignorara. Um sistema injusto que afetava muito mais do que o indivíduo à sua frente. O tribunal se ateve a cada palavra de Etienne. Ele não estava ali para saciar uma sede de vingança. Não tinha o menor desejo de humilhar Pierre, mas exigia, com toda sua dignidade e clareza, o reconhecimento do problema fundamental, a discriminação sistêmica. Não buscava o triunfo pessoal, mas a verdade. A verdade, crua e sem adornos, estava diante deles, exigindo uma reconsideração radical de cada ação, de cada decisão tomada naquela sala e além. A verdade atingia sem cerimônia, forçando todos a confrontar a realidade de seus próprios preconceitos. Pierre, paralisado naquele confronto, sentiu o coração apertar-se sob o peso das palavras de Etienne. Sua mente vacilou. Suas convicções, que até então pareciam sólidas, começavam a ruir. Mas o orgulho que acompanhava seu uniforme, ainda o impedia de se entregar. Sentia-se preso entre duas forças contraditórias. De um lado, uma resistência interior que lhe dizia que sua posição era correta e, de outro, um mal-estar crescente que lhe dizia que estava cometendo um erro. Não era apenas o homem à sua frente, mas uma estrutura, uma cultura profundamente enraizada no sistema, que ele próprio havia incorporado sem nem perceber. O pesado silêncio no tribunal pareceu se estender por uma eternidade antes que o juiz Jacques Lambert falasse, quebrando a atmosfera eletrizante. Sua voz, normalmente firme e autoritária, estava imbuída de uma nova gravidade, como se este caso tivesse transformado não apenas Pierre, mas também a si mesmo. Policial Gregory, começou ele, com o olhar penetrante pousado em Pierre, ordenarei treinamento sobre preconceito implícito para todos os policiais envolvidos neste caso. Este será um passo para começar a reconhecer o que está por trás de nossas ações. Houve uma pausa, um silêncio pesado que acrescentou profundidade às suas palavras. Além disso, será realizada uma auditoria dos procedimentos policiais para examinar a extensão das falhas na aplicação da lei, particularmente aquelas relacionadas à discriminação e ao preconceito. As palavras do juiz ecoaram pela sala, e Pierre sentiu o peso da responsabilidade atingi-lo com força. Cada palavra, cada decisão do juiz, era mais uma pedra adicionada ao seu fardo. O olhar de Pierre tornou-se mais pesado, como se um peso invisível pressionasse seus ombros. A culpa o dominou, um sentimento que ele nunca havia experimentado de verdade antes em sua carreira. Ele ficou ali, no espaço que sempre o sustentara, mas que agora parecia estar cedendo sob seus pés. Etienne, por sua vez, não buscava o triunfo, nem o brilho. Pelo contrário, parecia desapegado de qualquer forma de glória pessoal, seu olhar claro e determinado tão constante como sempre. Ele sabia que aquela situação ia muito além do seu próprio caso. Um pedido de desculpas é um começo, disse ele calmamente, sem raiva ou rancor. Mas a ação é a única resposta. Suas palavras, simples, porém poderosas, cravaram-se na mente dos presentes. Etienne não esperava que Pierre mudasse da noite para o dia, mas sabia que o caminho para a verdadeira transformação precisava começar em algum lugar, e era ali. Enquanto a sala do tribunal começava a esvaziar, com o eco da decisão do juiz ainda ecoando no ar, Etienne permaneceu imóvel,
o olhar firme como sempre. Ele parecia, naquele tribunal, mais do que apenas um promotor. Ele personificava a ideia de que a mudança não vinha de uma simples reação a um erro, mas do desejo de desconstruir todo um sistema. Pierre, enquanto isso, caminhava lentamente em direção à saída. Seu rosto estava marcado, cansado, quase apagado sob o peso da vergonha e da reflexão. Ele não caminhava mais com a segurança que o caracterizara ao longo de sua carreira. Seus passos ecoavam, mas, desta vez, cada som parecia uma condenação silenciosa. Ele sabia que, naquela noite, algo havia mudado indelevelmente dentro dele. Nunca mais teria a ilusão de autoridade absoluta. A verdade, ali à sua frente, forçara uma revisão de sua própria perspectiva, de suas certezas. Ele entendia agora que a justiça não se media apenas pelo procedimento, mas também pela capacidade de reconhecer o que, no sistema, era profundamente falho. Aquele momento, aquele desfecho inesperado, o acompanharia muito além daquele caso. Ele aprenderá que a justiça era um caminho cheio de armadilhas, mas também de desafios, e que somente um sistema capaz de se adaptar, de evoluir, poderia verdadeiramente se considerar justo.